Pai do Senhor para os irmãos. Vamos mais uma vez, com a graça de Deus, abordar aqui a lição da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. E o tema é Tempo de Conquista. Aqui a lição, a gente vai abordar o terceiro ponto da lição. E já quero falar para os irmãos que a gente vai fazer um vídeo para cada ponto, para ficar melhor a abordagem. E aqui eu vou falar sobre o primeiro ponto dessa lição, que o tema dessa lição de número 3, do dia 19/4/2020, é preparativos para a conquista. Como se preparar para conquistar algo? E mediante esse tema eu fiz umas anotações aqui e separei ela em 4 partes, onde diz assim: como se preparar para a conquista. Como eu vou me preparar para conquistar qualquer coisa que eu queira na minha vida, qualquer sonho, né? Como utilizar os recursos para a conquista. Saber que vai ter obstáculos para toda conquista. Sempre terá obstáculo. Saber que vai ter imprevistos. Por mais que a gente planeje, sempre acontece imprevisto. E a gente vai entender um pouco sobre esses 4 pontos que eu falei. E esses 4 pontos eu vou ali destrinchar um pouco sobre a história de Josué. E a gente vai compreender, né, seguindo assim a lição da Escola Bíblica Dominical. O primeiro subponto diz assim: provede-vos de comida. Sabemos, pois, que a situação que se encontrava, né, vou dar uma breve introdução, a situação que se encontrava naquele momento era: Josué estava ali para guerrear sua primeira batalha, né, tinha acabado de receber ali, né, aquela ordenança de Deus, e ter sido sucessor, né, de um dos maiores líderes bíblicos, que foi Moisés. E Deus fala com ele, diz que ele vai ser o líder, para ele ser corajoso, para ele não esquecer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E dali Josué já começa a se planejar para a conquista. E como é que Josué se planejou para a conquista, né? Como é que a gente deve também se planejar para a conquista? Primeiro, na situação que Josué estava, ele viu o quê? Que como ele teria que sair do lugar que ele estava para atravessar o Jordão para poder batalhar contra Jericó, ele teria que fazer suprimentos, né? Estocar comida. Não era como no deserto, né, que Deus ali fez chover o maná. O maná cessou, a água da rocha cessou. Agora o povo teria que se organizar mais. Moisés já passou o arado para Josué, com um povo mais organizado, o exército formado, né? E a gente vai ver isso mais um pouco na frente. Então, Josué, ele se preocupou em que a gente vai atravessar, mas o povo vai comer o quê? Vai sobreviver de quê? São quantas pessoas? Não é verdade? Então, Josué dá ordem. Está escrito aqui no capítulo 1 e o versículo 10 e 11 diz assim: assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Veja, ele falou com os oficiais porque era muita gente, meus irmãos. Vou deixar aqui marcado nesse versículo para dar continuidade, só para mostrar a vocês mais ou menos quantas pessoas tinha. Vamos abrir nossa Bíblia em Números, capítulo 1, versículo 45 e 46. Aqui é uma passagem onde Moisés está organizando, né, o exército de Israel, e ele faz uma contagem dos soldados. E a gente vai ver aqui mais ou menos quantos soldados tinha na época de Moisés, logo após sair também do Egito.
E a gente vai ver aqui, olha, 45 e 46 do capítulo 1 de Números. Todos os israelitas de 20 anos para cima, que podiam servir no exército, foram contados de acordo com as suas famílias. Veja, o primeiro requisito foi os homens de 20 anos para cima, que estavam aptos para batalhar, sem problema de saúde. E o total dos homens de 20 anos para cima foi de 603.550 homens. Essa foi a quantidade. Veja, imagine, mais de 500.000 de homens só para guerrear. Agora imagina comigo, cada homem tem um pai, já duplicou, né, a quantidade de pessoas. Cada homem tem uma mãe, já triplicou a quantidade de pessoas. Então, mais de milhões de pessoas. Se cada homem tem irmão, não quero nem... com certeza teve irmãos e naquela época se fazia muitos filhos. Então, foi mais de milhões de pessoas. Isso foi na época de Moisés. Até a época que Josué comandou, aí já foi nascendo mais gente, também morreu gente. Então, só para a gente ter uma ideia, que Josué, ele estava comandando mais de milhões de pessoas. Mais de 1 milhão, com certeza. Então, preparar para atravessar o Rio Jordão, para essa quantidade de pessoas, teria que ter uma preparação e teria que ter um tempo bom para isso. E Josué, além dele determinar essa preparação, a gente vê que ele decreta uma meta. Então, para toda conquista, aprenda, para toda conquista, a gente tem que estabelecer metas. Se eu quero conquistar algo, se eu quero algo, eu vou estabelecer minhas metas para conquistar aquilo. Eu vou me esforçar, eu vou renunciar, mas eu vou conquistar aquilo que o Senhor me prometeu. Então, a meta foi, está aqui ó, ainda no versículo 11 do capítulo 1 de Josué, diz assim: daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Fico imaginando Josué com a autoridade de Deus falando: olha, fala para os israelitas que daqui a 3 dias a gente vai atravessar esse Rio Jordão. Então manda eles se prepararem. Ajeita o mantimento, faz as malas, porque a gente vai partir para herdar a nossa terra, para conquistar Jericó. Então, Josué, ele tem uma estratégia, não é verdade? E a estratégia dele para obter sucesso foi essa. Sabemos que Josué tinha um princípio. Qual era o princípio, o primórdio ali, a primeira coisa que Josué tinha na sua mente? Foi o que Deus falou para ele, o conselho de Deus para Josué, para ser uma pessoa bem-sucedida. Josué capítulo 1 e verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, o segredo, irmão, primeiro é aqui, a Bíblia. A Bíblia, ela nos orienta de uma maneira extraordinária. E Josué, ao pegar o primórdio, né, o seu princípio era a palavra de Deus. E aí Deus foi guiando ele no seu caminho e ele se preparou para guerrear contra Jericó. Então, respondendo aquelas 4 perguntinhas que eu fiz, foi: como se preparar para a conquista? Primeiro, você tem que ter um objetivo, né? Josué tinha um objetivo de conquistar Jericó. Segundo, como utilizar os recursos para a conquista. Você tem que analisar o que você tem, né, para usar ao seu favor para conquistar. Josué tinha os exércitos, tinha os auxiliares, né, que o ajudaram. Isso foi muito importante para a conquista de Israel, onde o povo se ajudou com um único propósito e ali conseguiram, né, a gente vai ver que eles conseguiram a conquista.
O terceiro que eu botei aqui é saber que vai ter obstáculo. O Rio Jordão foi um obstáculo imenso para o povo de Israel, onde eles olharam assim, como é que vai passar, meu Deus, milhares de pessoas por esse rio? Mas contra esses obstáculos, não se preocupe, porque Deus é Deus. E para Deus mostrar que ele estava com Josué, era preciso ter esse obstáculo. Saber que vai ter imprevistos. O imprevisto a gente vai ver mais na frente, que é em questão de Raabe, mas a gente vê que os imprevistos é tudo planejado já por Deus nos céus. E eu quero deixar aqui Provérbios 16:1 para a meditação de todos os irmãos, que está escrito uma palavra maravilhosa, né, do homem, né, considerado mais sábio, né, da Bíblia, Salomão. E ele diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Mesmo que a gente planeje, se não esteja nos planos do Senhor, a gente sabe que não vai ser daquela maneira que a gente planejou, não é verdade? Mas quando as coisas estão dentro do plano de Deus, meus irmãos, nada, não é o obstáculo que vai parar, não é os imprevistos que vai parar. Os obstáculos e os imprevistos vai mostrar que Deus é na sua vida e que através desses obstáculos o nome do Senhor vai ser glorificado e Deus vai te dar capacidade para saber lidar com as adversidades, porque para conquistar tem adversidade, tem obstáculo, mas Deus vai abrir a tua mente para tu aprender a administrar os teus negócios, a tua vida, os teus estudos, né? Porque muitas pessoas almejam conquistar o quê? Uma faculdade, não é verdade? Um trabalho próspero. Aproveite esse momento de hoje para se capacitar, para se preparar para a conquista. Se você está procurando estudar, procurando passar num concurso, numa faculdade, num vestibular, estude, aproveite esse momento para estudar, para buscar mais o conhecimento, não é verdade? Para poder você conquistar. Se prepare, estabeleçam metas para a sua vida e com certeza Deus, Ele é quem vai aprová-las. Faça a sua parte e ore a Deus, que com certeza você vai ter sucesso. Não se esqueça de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E agradeço a oportunidade. Vou estar deixando aqui o link, né, dos outros vídeos do segundo ponto, do terceiro. Se vocês quiserem aprender mais um pouco sobre os espiões, né, e Raabe, dê uma olhadinha no vídeo aqui e agradeço a oportunidade.